Aonde começam os problemas com essa molécula? Como ela é uma molécula muito reativa e ela se oxida com muita facilidade, a hidroquinona oxidada é chamada de quinona. A hidroquinona oxidada, depois que ela fez o efeito inibindo a tirosinase, ela se transforma em quinona. As quinonas são tóxicas para o nosso corpo, não só para a pele, tudo bem? Elas são tóxicas para o nosso corpo. Nós temos uma enzima chamada de quinona redutase, que tem a ação de quê? De eliminar esses compostos tóxicos, tudo bem? Então vamos lá. Quando você come, ingere algum alimento que contém derivados fenólicos, é comum a formação de quinonas no seu fígado. Lá no seu fígado, os hepatócitos produzem muita quinona redutase, que impede que essas substâncias tóxicas causem lesões no seu corpo. Bacana? O fígado é um órgão de desintoxicação. Isso acontece na minha pele aonde eu estou colocando a hidroquinona? Sim, porém em baixa escala. A quantidade de quinona redutase na minha pele é muito pequena. O que isso pode acarretar? Dependendo do tempo que eu uso a hidroquinona e da concentração, eu posso produzir níveis elevados de quinona oxidada, que é tóxica. E a minha célula não tem enzimas suficientes para eliminar esses compostos tóxicos. O que pode acontecer? Pode correr o risco desses compostos tóxicos formados devido a quê? A altas concentrações e a tempo prolongado de uso da hidroquinona levar a uma agressão mais importante na minha célula, como a morte do próprio melanócito. E se o melanócito morrer, tem um problema muito sério. Não nasce outro no lugar, tá? O melanócito é uma célula permanente. Morreu, acabou. Lembra dos cabelos brancos? Quando o melanócito morre na base do folículo, acaba a produção de melanina, o cabelo fica branco. Ele volta a pigmentar? Não volta. Aonde o melanócito morreu, acabou. Não tem jeito. Então, a hidroquinona tem problemas? Tem, mas muito cuidado. Depende muito do tempo que você utiliza e da concentração. Usei uma vez a hidroquinona, o meu melanócito vai morrer? Nunca vai morrer. Isso depende do tempo. Nós temos mecanismos de proteção contra ela, que é essa enzima aqui, ó, a quinona redutase. Tudo bem? Muito bem. Então, a hidroquinona, ela vai se transformar em compostos reativos oxidados, porém, o melanócito tem a capacidade de combater esses compostos tóxicos. O próprio processo de síntese da melanina gera radical livre, gera compostos reativos. Esses compostos reativos derivados da hidroquinona, eles são metabolizados em compostos menos reativos, tudo bem? Então vamos lá. Devido à ação das minhas quinonas redutases. Então essas enzimas são de forma protetiva. Aí, os cientistas resolveram fazer um experimento, né? Como é que a hidroquinona vira um problema mortal para as minhas células? Tudo vai depender da concentração de uso. Então, esse experimento está aqui, ó. Olha que experimento fantástico. O que foi feito aqui? Aqui foi feito uma cultura de melanócitos. Foram pegos melanócitos, tá? Células, né? Humanas ou
ou geralmente de ratos, né, de animais, essas células foram cultivadas. Então, ó, aqui ó, em roxinho, eu tenho o melanócito, perfeito. Aqui também, ó, em cinzinha, é só um corante diferente. E aqui eu tenho a tabelinha, ó, a viabilidade celular. E à medida que essas colunas vão se diminuindo, as células vão morrendo. Então, uma representação gráfica aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui nos veículos, ó, nesses dois experimentos, o veículo é o quê? O meio de cultura sem hidroquinona. Com ela a 10 micromolar, que é uma concentração que os cientistas utilizaram como padrão, a viabilidade celular é a mesma, não tem diferença significativa. Em concentrações baixas e seguras, a hidroquinona não é tóxica para os melanócitos. À medida que eu vou aumentando essa dose, 20 micromolar, 50 micromolar, 100 e 200 micromolar, olha o que vai acontecendo com os melanócitos, eles vão morrendo. Então, muito bem, muito bem. Trazendo para a nossa prática clínica, trazendo para a realidade. Quando é que a hidroquinona vira um problema para o seu paciente? Se ele utilizar concentrações elevadas da hidroquinona. Eu vou colocar aqui e depois eu vou convalidar no final da minha aula. Quais são as concentrações seguras de trabalho da hidroquinona? De 2 a 5%. Perfeito? De 2 a 5%, a hidroquinona na pele não é capaz de causar a morte celular imediata. Essa de contato que o experimento mostrou aqui, tudo bem? Então, essa informação já é uma informação importante. Tá? E essa morte celular acontece exatamente pela ação dos compostos tóxicos, perfeito? Muito bem. Então, resumindo a história, a hidroquinona é um composto fenólico, dihidrofenólico, é uma inibidora da tirosinase clássica, evita a oxidação na DOPA. Então, aqui eu começo com algumas informações importantes. Qual é o tempo máximo de uso da hidroquinona de forma segura? Durante 3 meses. E há uma concentração que varia de 2 a 4 até a 5% em alguns casos. Essa é a forma segura de se utilizar essa molécula.